Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós vamos fazer agora a análise da prova de Química do Enem 2021. Eu peço que você fique comigo até o final do vídeo. Eu vou fazer a análise de 15 questões que estão diretamente relacionadas com a Química. E antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Mais de 1000 vídeos de Química aí disponibilizados para você. Faça um comentário sobre alguma questão. E depois, não deixe de assistir o vídeo onde eu resolvo detalhadamente cada uma dessas questões. Compartilha aí, deixa o teu like, marca o sininho, ativa o sininho, para você ser sempre notificado quando eu postar novos conteúdos de qualidade como esse daqui. Então vamos lá, vamos fazer a nossa análise de Química do Enem 2021. Então, nós começamos aqui com uma questão que envolvia funções inorgânicas e pH. Você tem aí a numeração, estou seguindo a prova azul, mas você tem a numeração correspondente da prova amarela, da prova rosa e da prova cinza. Então, a questão de funções inorgânicas e pH. Uma questão que eu classificaria aí como média. A próxima questão é uma questão sobre tempo de meia-vida, que é um conceito que a gente estuda muito na radioatividade, que é o tempo necessário para metade do isótopo radioativo ser desintegrado. No caso aí, era o tempo necessário para metade do pesticida ser degradado no ambiente. Então, tempo de meia-vida, uma questão média. Nós temos aí uma questão de classificação de reações orgânicas, uma reação de saponificação. Ele dava bastante detalhes no texto, ao dizer fazer sabão, então ele já indicava muito essa saponificação. Lógico que quando você for assistir o vídeo de resolução dessa questão, eu vou lhe mostrar em detalhes como é que ocorre uma reação de saponificação. Então veja aí uma questão fácil, porque o texto já deu muitas informações para que o aluno marcasse o item E. Nós temos aqui uma questão que não é de cálculo estequiométrico, é uma questão mais de cálculos químicos, porque ele já dá a informação aí, não precisou você trabalhar com essa reação química dada. Então, é um pouco de mistura aí entre cálculo estequiométrico e cálculos químicos, mas muito mais uma questão de cálculos químicos. A nível de Enem, eu considero uma questão difícil, porque nós sabemos que os alunos têm dificuldade de organizar as informações dadas na questão e de relacionar essas informações e trabalhar com as unidades que são dadas. No caso aí a densidade, grama por ml, a massa em quilo, a massa de glicose e de etanol em gramas. Então, para muitos alunos, essa questão se torna uma questão difícil. Eu estou fazendo aqui a análise, levando em consideração todos os participantes do Enem. Para um aluno que se preparou muito bem, todas as questões aí poderiam ser classificadas como fáceis. Essa questão é uma questão de titulação ácido-base, uma reação de neutralização. Vocês têm ali um ácido carboxílico ligado diretamente no benzeno, que vai ser neutralizado por uma base forte, que é o NaOH. Então, vai ser até o item E, a resposta dessa questão. Lembrando que eu não estou resolvendo. As minhas resoluções são muito mais detalhadas. Estamos fazendo um comentário. Então, uma reação de neutralização envolvendo um composto orgânico era a única maneira de você realmente responder aquilo que foi perguntado. Também aí uma questão média.
Essa questão é uma questão de isomeria constitucional, antigamente chamada de isomeria plana. Considerada uma questão difícil, porque a molécula que está em jogo aí, nessa conversão, a bilirrubina se transformando em lumirubina, é uma molécula complexa. Então, de certa forma, dificultou o aluno saber qual tipo de isomeria que ocorreu. Então, essa questão, para os alunos, sem dúvida, é uma questão de média para difícil aí, devido a essa complexidade da molécula, e o aluno tem que ter uma maturidade para conseguir enxergar o que mudou para que ele possa marcar o item correto. Essa questão é uma questão de lixo, de coleta seletiva de lixo. Lixo, um assunto importante para o Enem, um assunto que geralmente cai. Agora, acho uma questão muito superficial, talvez mais filosófica do que química. Coloca ali uma sequência de atividades que os alunos estão planejando e o que eles poderiam colocar mais. Então, quase que uma questão de linguagens e códigos do que de química realmente de lixo. Poderia ter sido cobrado um assunto muito mais interessante e tão importante como a respeito do aterro sanitário, que é a maneira correta de se destinar o lixo nas grandes cidades. No entanto, o que a gente tem aí são os lixões. Então, muita coisa interessante, quimicamente, poderia ter sido cobrado, e não uma questão mais de interpretação, como eu digo, uma questão quase de linguagens e códigos, no lugar de uma questão de química com o tema lixo. Aqui nós temos um assunto que é muito importante, né? Que é o tema de oxirredução. No caso aí, tratava sobre reações onde o cobre está se oxidando e o cobre 2+ se reduzindo. Então, um tema importante lá da química geral, classificação das reações inorgânicas, nós temos aí um tema oxirredução, um tema esperado. Uma questão fácil, porque oxirredução, calcular aí o NOx do cobre em cada um desses compostos, envolve também NOx, é algo que todos devemos saber. Talvez aí de fácil para média, mas muitos alunos vão acertar essa questão, por isso vai ser considerado, sem dúvida, uma questão fácil. Essa questão aqui é uma questão de química orgânica. Aliás, química orgânica foi o assunto mais contemplado na prova. Nós temos aí 5 questões envolvendo química orgânica. 5 questões, 1/3 da prova. Muita coisa. Essa questão, ele queria que você conseguisse diferenciar esses compostos, qual era o método adequado para diferenciar esses compostos. É uma questão que envolve acidez e basicidade de compostos orgânicos. Então, é uma questão aí para o aluno de média para difícil, porque envolve acidez e basicidade de compostos orgânicos, uma reação de neutralização de um ácido orgânico, que é um fenol. Não quero resolver a questão. Então, questão aí de média para difícil para o aluno, apesar de que os 2 principais ácidos orgânicos são exatamente o ácido carboxílico e o fenol. Nós temos aí uma questão que é um pouco de química e biologia, a gente estuda isso tanto na química como na biologia, que são os biodigestores. Então, matéria orgânica como fezes, restos de fruta, etc. No caso aí, fezes de suínos, né, dejetos de suínos, que são muito poluentes, que podem ser colocados em biodigestores para produzir o biogás.
Vocês vão ver na resolução que o principal componente do biogás é o gás metano. Então, você tem aí a produção de um combustível que pode ser utilizado numa residência ou até mesmo no comércio, algo desse tipo, porque você tem aí a produção de um combustível. Então, biodigestores. Assunto frequente no Enem. Nós temos aqui uma questão de tratamento de esgoto. Geralmente eu peço para os alunos estudarem, né? Estudem, ó, estação de tratamento de água, famosa ETA, e estação de tratamento de esgoto. No caso aqui, nem era uma questão de tratamento de esgoto, como, por exemplo, uma grande cidade tem que ter a estação de tratamento de esgoto, a ET, porque aqui era algo mais residencial e, portanto, uma questão fácil. Lendo o comando, olhando com detalhe o que está sendo dito em cada um desses números, o que acontece, dá para se marcar com tranquilidade essa questão. Então, tratamento de esgoto. Repito, não era uma ET, uma estação de tratamento de esgoto que existe aí, ou que deve existir na sua cidade, não é? Porque toda cidade tem que ter uma estação de tratamento de esgoto, mas era de tratamento de esgoto residencial. Aqui nós temos uma questão de pilhas, outra coisa também. Nós vamos contar aí, não é? Ó, primeira questão de pilhas. Caíram aí, a gente vai ver aí, pelo menos 2 questões de pilhas, e uma que envolvia pilhas e física. Era de física, mas envolvia pilhas, mas envolvia também esse negócio de série, paralelo, era mais de física. Mas nós temos aí, ó, uma questão de pilhas, no caso aí, uma pilha de combustível, célula de combustível. Bastava o aluno olhar com calma, eu não estou respondendo. Para o aluno aí essa questão vai ser uma questão média. Mas nós vamos resolver em detalhes e analisar cada uma dessas 5 reações aí. E indicar qual o item correto e você vai entender por que é o item correto. Outra questão de química orgânica, que envolve aí, de certa forma, reações orgânicas para produzir um éster. Um ácido carboxílico, ele reage com um álcool para produzir éster e água. Eu até digo, quem diz que sabe reações orgânicas, saiba pelo menos a reação de esterificação, que é a reação mais conhecida. Então, uma questão de funções orgânicas, que tinha que identificar um éster, reações orgânicas, porque ele queria aí um éster que foi produzido a partir do ácido etanóico, e que também o aluno tinha que saber transformar essa estrutura condensada, que esse CO2 aí que tem aí, esse CO2 que tem aqui, é a maneira condensada de representar um éster. Então, sem dúvida, uma questão difícil para o aluno. Questão difícil para o aluno, devido a vários motivos. Ele conseguir identificar que nesse éster tinha que ter aí um resíduo do ácido etanóico, ou seja, tinha que ter um éster com 2 carbonos. Ele saber identificar o éster, que é esse CO2 aí, como a maneira condensada de simplificar, de você representar o éster. E ele também saber passar essa forma condensada para a forma onde ele coloca cada ligação entre os carbonos. Então, questão difícil para o aluno, sem dúvida. Muita gente errou essa questão, eu não tenho a menor dúvida. Outra questão de pilhas, né? Segunda questão de pilhas, pilha de hidrogênio, pilha de combustível, e agora uma pilha de lítio e iodo. Você calcula a DDP da pilha, são 3 pilhas em série, você multiplica o valor por 3 e resolve a questão de pilha. Então, 2 questões de pilhas é uma prova só do Enem. Por que não uma de pilhas e uma de eletrólitos? Teria sido mais interessante.
colocar 2 questões de pilhas, você tem 15 questões. É uma análise crítica também que eu estou colocando aqui. Nós temos um universo. Qual a quantidade de conteúdos de química geral que você, aluno, estudou? Química geral. Fisicoquímica, enorme. Química orgânica, enorme. E podemos colocar ainda bioquímica, que é estudada aí entre a química e a biologia. Também um pouco de química ambiental, que a gente pode colocar como uma parte da química separada. Então, são muitos conteúdos. 2 questões de pilhas, a mesma prova. Eu não teria colocado. Alexandre, escolhe aí 15 questões para um simulado, para uma prova Enem. Eu não ia escolher 2 questões de pilhas. Eu poderia até colocar uma de pilhas e outra de eletrólitos. Nós temos aí segunda questão de pilhas. Questão tradicional, é a questão mais fácil de pilhas que existe. Ele dá os potenciais de redução. É só o aluno saber quem é que vai se reduzir e quem é que vai se oxidar, somar as 2 reações, somar os 2 potenciais e resolver a questão. Eu classifico aí uma questão de fácil para média, porque é a questão mais fácil de pilhas que tem essa daí, que já dá os potenciais, tá bom? Então, fácil para média, beirando ali a média. Aqui uma questão, outra de orgânica, uma questão envolvendo polímeros, polimerização, polímeros condutores. Eu sempre, nos meus simulados, eu coloco uma questão de polímeros. Inclusive, no simulado que eu fiz, tratei exatamente disso, dos plásticos que conduzem corrente elétrica e os plásticos que não conduzem corrente elétrica. No caso aqui, ele queria plásticos que conduzem corrente elétrica. Então, questão difícil para o aluno. Lógico que depois que eu resolver, que você vê a resolução, você vai dizer, rapaz, como é que eu não sei algo disso? Então, você que acertou, que estudou polímeros, parabéns. Mas essa questão é considerada difícil, porque quais são os itens que mais os alunos vão errar, Alexandre? Os alunos vão errar muito marcando a letra E, muitos vão marcar a letra E, alguns vão até marcar a letra A por causa daquele benzeno, alguns até a letra C, então muitas possibilidades do aluno errar, aquele aluno que não estudou polímeros, no caso aí, polímeros de adição. Polímeros provenientes, por exemplo, de um alcadieno conjugado. E aí, chegamos ao final da prova, 2 questões de pilhas, que está uma de pilha e uma de eletrólitos. 5 questões de química orgânica, a gente consegue visualizar aí. Então, valorizou muito a química orgânica. Eu senti falta de quê? De uma questão de termoquímica. Sempre cai uma questão de termoquímica. Então, sem dúvida, senti falta de uma questão de termoquímica. No lugar de uma segunda questão de pilhas, eu senti falta de uma questão de eletrólise. Senti falta também de uma questão de química ambiental, né? Que sempre cai, uma questão clássica de química ambiental, ou de chuva ácida, ou de efeito estufa, ou de buraco da camada de ozônio, algo de química ambiental. Apesar de que cai uma questão de lixo, que a gente pode considerar aí de química ambiental, e também aquela questão de tratamento de esgoto residencial. Então, poderíamos até dar uma ressalva nessa química ambiental. Agora, uma questão clássica de separação de misturas. Sempre cai. Eu sempre coloco no simulado meu Enem uma questão de separação de misturas e procuro colocar naquela questão, fazer uma revisão de todos os métodos, os principais métodos, pelo menos, de separação de misturas homogêneas e de separação de misturas heterogêneas. Então, sem dúvida, a gente sente falta aí de uma questão de separação de misturas. Então, tá aí a nossa análise da prova do Enem 2021. Quero ver você assistindo comigo os vídeos, né? Onde eu vou resolver essas 15 questões aí,
detalhadamente. Então, você vai ter uma playlist, aguarde, isso vai ser muito breve, já vou começar a resolver essas questões e disponibilizar aí no canal do YouTube. Então, olha aí, ó, é um canal que nós temos mais de 1000 vídeos, Enem, as provas do Enem desde 2015 resolvidas. Nós temos conteúdos completos, teoria completa de química geral, de fisicoquímica, de química orgânica, de reações orgânicas, de bioquímica, química ambiental, e para todos os níveis. Para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer vestibulares nacionais, para quem vai fazer vestibulares de referência, como FUVEST, Unicamp, quem vai fazer vestibulares de medicina, faculdades particulares de medicina, alguns vestibulares estaduais. Então, você tem aí conteúdos para IMIITA, para SPSEX, para militares. Então, assina esse canal, divulga esse canal, comenta esse vídeo, para que assim você ajude esse canal a crescer, porque colocar em um canal mais de 1000 vídeos, você sabe, não é moleza. Então, precisa também da sua ajuda na divulgação desse canal para os seus colegas, para os seus amigos. Eis aí a nossa análise da prova de Química do Enem 2021. Tchau, um grande abraço, a gente se vê quando eu estiver resolvendo essas questões. Valeu, tchau!